Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, mais um Fast Track. Eu vim falar sobre alguns conceitos de alguns serviços de segurança que a gente tem, que pode ser aplicado também para um ambiente de desenvolvimento, para quem está testando todos esses serviços que a gente está falando com vocês hoje. Então, eu vou passar aqui pelos conceitos desses serviços, explicar um pouquinho como eles funcionam, e em seguida a Anne ela vai mostrar na prática, fazendo aí uma demo, uma demonstração de como esses serviços funcionam dentro da nossa console. Então, vamos lá. Bem, o primeiro serviço que eu vou falar é o IAM, né? É o primeiro aspecto de segurança que nós temos em OCI. Então, a gente precisa entender como que a gente autoriza o acesso a um serviço dentro da Oracle Cloud. Porque dentro de um cenário de desenvolvimento, eu vou ter muitas pessoas atuando dentro da minha console e muitos recursos consumindo serviços dentro da console também ao mesmo tempo. Então, eu trouxe aqui um pouquinho dos conceitos do que é o IAM, né? Começando, por exemplo, pelo Principal, né? O Principal é tudo que está sendo autenticado. Então, por exemplo, um usuário, um grupo de usuário, uma instância, um recurso. Eu tenho o primeiro usuário, que ele é o admin padrão. Então, hoje, por exemplo, vocês configuraram a tenancy de vocês, o ambiente de vocês. Então, vocês são o admin padrão, que, por padrão, vocês têm aí um acesso de administrador e têm acesso a todos os serviços. A partir do segundo usuário que você cadastra dentro da sua tenancy, para ele ser um administrador, você precisa dar essa propriedade de administrador para ele. A gente tem o grupo de usuários, que a gente pode agrupar ali, por exemplo, usuários que vão acessar os serviços de rede, usuários de infraestrutura, e por aí vai. E a gente tem algumas formas de autenticação também, que eu vou mostrar um pouquinho sobre elas, né? Console, CLI, API e SDK. Então, como é que funciona aqui um pouquinho da arquitetura de autenticação e autorização? Primeiro, a gente precisa entender que qualquer coisa que é criada dentro do CI, ou seja, um usuário, um grupo, uma instância, né? Por padrão, ela não tem nenhuma permissão, não tem nenhum acesso aos serviços. Então, por exemplo, vocês são o admin padrão, né, da tenancy de vocês, porque vocês criaram o seu ambiente, e aí você vai criar um usuário para o teu companheiro também poder entrar nessa tenancy e desenvolver uma aplicação junto com você. Esse usuário, ele não vai ter acesso a nenhum serviço, embora ele consiga entrar na console, ele não consegue acessar esses serviços. Então, quando eu faço a autenticação para entrar na console, não significa que eu vou ter acesso a um serviço que está provisionado nessa console. Então, o processo é basicamente, eu tenho os meus usuários, né? Eu tenho ali um grupo onde esses usuários estão distribuídos e eu tenho os meus recursos. Eu autentico através do IAM, e o IAM ele vai consultar, né, as políticas que eu tenho ali para cada usuário que a gente tem dentro da console para ver se esse usuário ou esse grupo ele tem acesso a determinado recurso ou não. Em relação à autenticação, há várias formas de autenticação, né? Cada uma delas direcionada a uma forma de consumo na nuvem. A primeira que a gente vai falar é a autenticação via console, né? Foi a autenticação que vocês fizeram hoje para acessar a console de vocês. É usada para quem realmente usa a página web da Oracle Cloud, né? A nossa console ali web, e é feito via usuário e senha, e você também pode incluir aí um suporte a multifactor. Uma outra forma de autenticação é direcionada para o consumo de CLI e SDK. Então, há duas formas, né? A primeira delas é o par de chaves, o API SignKey, que é a chave privada, e a chave pública, que eu importo para dentro do CI. E geralmente é usado para quem tem um acesso contínuo ou permanente aos serviços que estão provisionados dentro de OCI.
Uma outra forma de autenticação, que é para um acesso único, um acesso ali pontual, né, e é o mais ideal para esse tipo de acesso, que é o Alt Token, né? Basicamente um token de autenticação que você gera a partir da console e você vai fazer esses acessos pontuais, né? Por exemplo, um serviço que utiliza esse tipo de token é um serviço de repositório de imagem em container, por exemplo. E também existem autenticações voltadas a serviços ou a instâncias, né? Instância principal é a autenticação que autoriza uma instância a se autenticar dentro da nuvem, e o resource principal autoriza um serviço ou um recurso a se autenticar dentro da nuvem. E esse tipo de autenticação facilita o acesso de serviços à nuvem e na identificação e autenticação também através de relatórios de auditoria, por exemplo. E a gente tem a autorização, né? Então, como eu mencionei, autenticar não significa que você vai ter acesso ao serviço, né? Você precisa de autorização para acessar esse serviço, e a autorização é feita através de políticas. Então, eu crio políticas, né? Eu direciono essas políticas para o recurso ou para o compartimento onde está esse recurso, e eu vou ter autorização para acessar esse recurso no compartimento. E falando em políticas, né, a estrutura de uma política é basicamente você definir um grupo, definir o verbo desse grupo do gerenciamento, definir qual o tipo de recurso que eu quero controlar, né, e por fim eu defino a localidade. E a condição where aqui também eu consigo criar algumas condições mais específicas, né? Então, por exemplo, aqui eu permito um grupo, netadmin, né, a gerenciar os recursos de rede no compartimento de produção, onde o usuário precisa estar autenticado em 2 fatores. Então, a nossa estrutura de política ela é bem básica mesmo, é feita para leitura humanizada, e na nossa documentação a gente tem todas as definições completas de todos os tipos de políticas que vocês podem utilizar. E a gente comentou bastante hoje também sobre compartimento, né? E o compartimento também faz parte do nosso serviço de IAM, que inclui aí toda a parte de segurança, né? As políticas elas precisam ser direcionadas a uma localidade, e em OCI essa localidade é o nosso compartimento. Como já foi falado também, mas não custa reforçar, né? O compartimento ele é um container lógico que é usado para você organizar os seus recursos dentro de OCI. Então, cada recurso ele vai pertencer ao único compartment que você consegue ali atribuir as políticas de acesso para determinados grupos de usuários desse compartment. E aqui um pouquinho de compartment, também alguns detalhes sobre ele. Cada recurso, como eu mencionei, só pertence a um compartimento, né? Então não tenho como ter um recurso em 2 compartimentos. A movimentação desses recursos, né? Eles podem ser movidos, sim, de um compartimento para o outro, não tem problema. Os recursos em diferentes regiões, eles podem redigir no mesmo compartimento. Então, por exemplo, eu tenho um recurso na região de São Paulo e eu tenho um recurso na região de Ashburn. O compartimento, ele é um serviço da Tenancy, né? Então, eu consigo ali alocar 2 serviços, 2 recursos que estão em regiões diferentes dentro de um mesmo compartment. E os recursos, eles podem interagir com outros recursos em diferentes compartments. Então, por exemplo, eu tenho um compartimento ali onde eu agrupei todos os meus serviços de rede, tenho um compartimento onde eu agrupei todas as minhas instâncias e tenho um compartimento onde eu agrupei meu banco de dados. Eu consigo fazer com que esses recursos interajam sem problema nenhum, mesmo eles estando em compartimentos diferentes. Aqui falando sobre um outro serviço que a gente tem, o Volt, né, ele também é muito relevante dentro de um contexto de desenvolvimento, né? O Volt nada mais é do que um sistema de cofre lógico, onde eu vou armazenar as informações que eu considero sensível na minha aplicação, por exemplo, usuário e senha do meu banco, uma chave SSH.
etc. Então, o Vault ele vai gerar uma chave master e com essa chave você vai fazer o gerenciamento da sua estrutura, né? As suas informações elas vão ser criptografadas. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, no seu código ali a senha e o usuário do seu banco, você coloca uma referência para o voucher, para o Vault, seja por SDK, por API ou por CID, e você não precisa expor ali a tua informação confidencial dentro do seu código. Aqui um pouquinho da forma como o Vault trabalha. Ele trabalha no modelo de criptografia, que funciona basicamente em dois processos, né? O primeiro processo é o processo de criptografia, onde eu passo um texto que vai ser armazenado no Object Storage, e eu gero um request para o Vault. E aí o Vault, a princípio, ele vai me mandar uma data key, né, que é uma chave para o meu dado. Esse vai ser o primeiro fator de segurança. E na sequência ele manda a mesma chave criptografada, que é o segundo fator de segurança, e ele vai armazenar essa informação de chave dentro de um bucket. E aí o processo de descriptografia é o processo oposto, né? Eu tenho o data key dentro do bucket, né? Essa data key ela vai ser levada para master key, que vai descriptografar essa informação e vai devolver o data key e fazer com que eu retorne o texto que estava armazenado dentro do Object Storage. Aqui um caso de uso dentro também de um ambiente de desenvolvimento, é um processo de CI/CD baseado em algum script. Então, eu preciso passar qual é a senha do meu banco de dados e qual o usuário que eu vou fazer o acesso ao meu banco de dados. Deixa eu botar um laserzinho aqui. E esse tipo de informação geralmente vai com uma variável de ambiente. Então, como que eu posso divulgar essa variável de ambiente de uma forma segura, onde eu não exponha o dado que está lá dentro? Eu crio essa informação dentro do Vault, como eu mencionei no slide anterior, e aí, ao invés de passar o usuário e a senha dentro do meu código, eu passo essa referência aqui de onde está armazenado no meu Vault. Um outro serviço também bem importante que a gente tem é o WAF. Né? O WAF é um Web Application Firewall. Ele vai servir como um filtro de camada 7, é um filtro da camada de aplicação que vem do acesso via internet, né, dos usuários, dos seus servidores web. Então, é uma proteção de borda baseada também em políticas. Eu gero as políticas, direciono o apontamento para onde eu quero que elas façam esse filtro e elas vão agir nesse filtro. E aí, através do AF, eu consigo controlar, por exemplo, SQL Injection, DDoS, consigo restringir acesso a determinada região. Então, tudo relacionado à aplicação web. Um pouquinho de como que o AF ele trabalha, né? Ele funciona basicamente em 3 camadas. Na primeira camada, eu tenho os acessos chegando à minha aplicação. Então, ele vai fazer filtros relacionados a acesso. Por exemplo, eu consigo restringir acessos de determinados países na minha aplicação. Na segunda camada, eu tenho um bot management, onde ele vai identificar um eventual tráfego de robô ou de um DDoS, por exemplo. E aí eu consigo, por exemplo, diminuir o tráfego de bots indesejados usando até ferramentas de detecção via CAPTCHA, JavaScript. E aí, por fim, ele vai funcionar também como um firewall na terceira camada, onde ele vai verificar a vulnerabilidade e tratar as falhas antes do tráfego chegar na aplicação. E aí, por fim, para finalizar o nosso conceito, como é que é a arquitetura do AF, né? Então, ele realmente funciona como um nó de borda, ele vai gerenciar o tráfego que está chegando no OCI e também vai gerenciar o tráfego que está no OCI conectando com o teu ambiente on-premise. Então, você tendo aí uma VPN, um link dedicado, o AF ele também consegue interagir com o seu ambiente on-premise, além do que está provisionado dentro de OCI.
Bem, pessoal, é isso, um overview rapidinho do que a gente tem aí de serviço de segurança.